Salve, salve nação tricolor, forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César, começa agora mais um Central Opina no nosso canal, então roda a vinheta. Um forte abraço para você, torcedor amigo ligado aqui na Central do Bahia. Meu nome é Lucas César, começando aqui mais um Central Opina no nosso canal. Aquele velho recado de sempre, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino, tá? E não perca aqui os conteúdos sobre o Esquadrão de Aço. Bom, o Bahia, né, que teve nesse período aí de recesso por conta, né, do Mundial de Clubes, né, da FIFA, que está chegando em sua reta final, fase de semifinais, né, onde saberemos os finalistas que vão decidir, né, o título desse Mundial de Clubes, novidade aí na comunidade do futebol, né, do mundo da bola, desse Mundial de Clubes. Né, um Bahia aí que antes da pausa venceu o Bragantino por 3-0, né, um resultado que não vinha acontecendo por conta de um tabu indigesto, né, porque o Bahia nunca venceu o Bragantino lá e acabou vencendo, né, então foi o último jogo antes do recesso, foi esse triunfo por 3-0, né, então o Bahia aí que, vamos dizer assim, vive um momento de tranquilidade com o seu torcedor, e digo até mais, que o torcedor do Bahia está com saudade de rever o Esquadrão de Aço, de novo em ação. E isso já está bem perto de acontecer nesta quarta-feira, né, o Bahia recebe a equipe do Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Vale lembrar que é jogo único, quem vencer passa de fase, né, quem perder dá adeus, e empatando, né, no tempo normal, conheceremos o classificado para a semifinal através da disputa de pênaltis. Acredito eu, né, quem tá assistindo esse vídeo, nesse conteúdo, assim como eu também não quer, né, disputa de pênaltis e quer ver o Bahia já na próxima fase. Aí eu quero aqui, né, ilustrar um pouquinho, né, desse Bahia aí que o torcedor tá com tanta saudade, né, um Bahia que vive um período, né, de tranquilidade, como eu comecei, né, esse vídeo, né, e aí na imagem, né, o Gilberto e o Luciano Juba, né, essa imagem, né, ela é do triunfo, né, contra o Bragantino. O Bahia aí que vem, na disputa, né, de competições importantes, a Copa do Nordeste é uma delas já nesta quarta-feira. Final de semana tem o Atlético Mineiro pelo Brasileiro, né, e temos a Copa Sul-Americana já na próxima semana. Copa do Brasil também, então vai vir uma maratona de jogos, né, então a gente está assim, numa expectativa muito grande para saber que Bahia é esse que vamos encontrar, né, nesse retorno já na quarta-feira, né, um Bahia que descansado, né, como foi nesse jogo do Bragantino. O Bahia teve um período de descanso, né, antes de encarar o Bragantino. Não foi um descanso, assim, longo, mas teve um período de descanso. Descansado, o Bahia conseguiu vencer o Bragantino, que estava disputando na liderança com o Flamengo, né? Se vencesse o Bahia, poderia dormir na ponta da tabela, né? Então, o Bahia, ele descansado, tem uma tendência, né, de já nessa quarta-feira fazer uma grande apresentação. Mas, volto a repetir, não é um jogo fácil, né? Apesar do Fortaleza viver um momento de instabilidade por conta dos maus resultados, por conta do trabalho questionado, né, do Vojvoda. Então a gente não pode aí menosprezar o adversário. Um adversário muito difícil, um jogo muito difícil na quarta-feira, onde o torcedor do Bahia vai marcar presença na Fonte Nova para rever, né, o Esquadrão de Aço em ação mais uma vez. Então, torcedor, eu quero saber de você, que Bahia é esse que vamos encontrar a partir da quarta-feira? Será o Bahia que não perdeu fôlego? Será um Bahia que vai manter o mesmo ritmo, a mesma batida, o mesmo plano de jogo, o mesmo modelo de, né, de ação? Ou vamos ver um Bahia que inicialmente vai oscilar? Eu espero que não se repita, né, o nível de atuação, do que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Bahia oscilou muito e por pouco, né, não ficou de fora, da Libertadores,
onde o Bahia poderia também ter avançado, mas aí a gente já falou sobre isso em outros conteúdos. A única novidade, né, será que a gente pode falar de novidade, né, foi a compra, né, do Bahia com o Kaique, né? O Bahia adquiriu aí os direitos econômicos, vamos dizer assim, né? Que hoje também tem envolvendo, né, os direitos federativos do atleta, né? Hoje a gente também pode falar disso. O Bahia anunciou, né, isso durante essa pausa, né, a contratação definitiva do Kaique, e isso talvez seja a grande novidade, né? Entre aspas, né, novidade entre aspas aí, né, dessa situação do Kaique, né. Kaique, jogador de 22 anos, assinou vínculo com o esquadrão até o final de 2029, né, e nessa segunda passagem pelo Bahia, iniciada em fevereiro deste ano, o Kaique, né, disputou 20 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Então, até o momento, o Bahia não falou, né, de outro nome, até porque a janela ainda vai, ser aberta nesse próximo dia 10 de julho. E eu quero saber de você, torcedor. Você esperaria uma outra novidade, né? Até porque para mim o Kaique não é uma grande novidade. É um bom reforço, sim, é um bom jogador. É um jogador que fez gols decisivos, né? A gente pode falar aí, do jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, onde o Bahia há muito tempo não vencia, né, o Palmeiras e São Paulo. E o gol vamos dizer assim, o gol do título, né, o empate no Clássico Bavi do Baiano neste ano. Então o Kaique aí vem se notabilizando com gols decisivos. E aí, torcedor, você esperaria uma outra novidade, né, do Bahia? Você acha que o Bahia poderia falar em um outro nome? Eu acho assim que o Bahia não deve fazer grandes movimentações nessa janela, até porque é uma janela que o próprio Rogério Ceni falou em coletiva, né, que é uma janela de ajustes, né? Não é uma janela de reforço, né, onde, né, o Bahia vai buscar algum atleta no mercado para reforçar. Talvez seja a tão sonhada contratação, né, de um goleiro, né, que o torcedor do Bahia, né, tá ansioso, né, em ter um goleiro, né, para chamar de seu, vamos dizer assim, já que, né, o Danilo Fernandes, né, o próprio Marcos Felipe ainda não convenceram, Ronaldo também. Mas aí eu coloco aqui a tabela só para a gente relembrar um pouquinho, né, dessa fase, né, onde já nesta terça-feira teremos já a fase decisiva, né, o rival encara o Confiança às 9h30 na quarta-feira tem o restante dos confrontos, né, CSA e Ferroviário no Rei Pelé, 7 da noite, 9h30 Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, também 9h30 Sport e Ceará. Então a gente já vai saber já quem avança, né, e quem fica pelo meio do caminho na Copa do Nordeste. E aí a pergunta para finalizar esse vídeo, torcedor: que Bahia é esse que você imagina encontrar, né, nessa quarta-feira, a partir de quarta-feira? Que Bahia é esse, né? Então, a gente fica nessa expectativa qual Bahia a gente vai encontrar. Então, finalizando esse Central Opina aqui, inscreva-se no canal, deixa o like e ativa o sino, peço essa moral para vocês. Bora Bahia!